E a gente abre a Voz do Brasil de hoje recebendo aqui no estúdio o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles. Ele vai falar com a gente sobre as medidas que o governo vem tomando para retomar o crescimento da economia e gerar empregos. Boa noite, ministro. Boa noite, é uma satisfação enorme estar aqui na estreia da nova Voz do Brasil e meus parabéns a todos por essa inovação que é um exemplo do novo Brasil que estamos construindo. Ministro, o descontrole nas contas públicas foi o principal motivo de o Brasil viver hoje essa crise que causa 12 milhões de desempregados. Sim. Logo que o presidente Michel Temer assumiu, várias medidas econômicas foram tomadas para reverter essa situação, entre elas a proposta que limita os gastos públicos. O senhor pode explicar melhor para o nosso ouvinte, que não entende muito de economia, essa proposta trazendo para o universo do orçamento de uma família? Sim. Imaginem uma família que comece a gastar muito mais do que ganha e comece a tomar empréstimos em quantidades cada vez maiores para pagar as suas despesas de dia a dia. Isto é o que o governo começou a fazer. No momento em que a dívida começa a aumentar, então o governo começou a pagar não só juros sobre a dívida, mas também despesas cada vez maiores que levam a diversas consequências muito negativas. A primeira delas, o governo está cada vez tomando mais recursos da sociedade, né? Na medida em que o governo toma dinheiro emprestado cada vez mais, ele deixa menos dinheiro disponível para todos possam usar no seu consumo, nos seus investimentos, etc. E, em segundo lugar, começou-se a criar uma desconfiança sobre a capacidade do governo de sustentar um ritmo de crescimento de despesas da maneira como estava acontecendo. Então, isso fez com que os empresários se retraíssem, ficassem receosos de investir mais, isso diminuiu a criação de empregos, algumas empresas começaram a diminuir a sua atividade, o medo do desemprego aumentou, todos passaram a consumir menos e, a partir daí, gerou-se este processo em que nós vivemos. Portanto, esta proposta é uma proposta que vai limitar o crescimento dos gastos públicos. Da mesma maneira que faz uma família em que, se a despesa está crescendo muito mais do que a receita, do que o que ganha, limita o crescimento da despesa visando o equilíbrio. Portanto, é esta proposta que já está funcionando muito bem. Ministro, o presidente Michel Temer conversou com a nossa equipe hoje e também comentou essa questão dos gastos públicos. Em entrevista exclusiva à Voz do Brasil, ele disse que o momento é de muito diálogo com o Congresso e com a população. Vamos ouvir um primeiro trecho. Você sabe que, ao lado daquilo que nós temos inaugurado no governo, que é um diálogo muito produtivo, muito eficiente com o Congresso Nacional para aprovar as questões do governo, com a sociedade civil em geral para ter o apoio da sociedade civil, nós temos, portanto, de um lado o diálogo, de outro lado a ideia de criar emprego no nosso país, que é outra coisa que, digamos assim, preocupa todo e qualquer brasileiro. Por isso que o nosso tema, e veja que nós estamos praticando reformas e mais reformas, não é? Então, o nosso lema é reformar para crescer, ou seja, quando nós pensamos numa reforma que faz com que o Estado, o poder público, diminua os seus gastos, ou seja, corte na própria carne, nós estamos reformando o país. Quando nós fazemos uma reforma com o teto dos gastos, e agora o Senado Federal vai cuidar desse assunto, nós tivemos ampla maioria na Câmara dos Deputados e, graças a Deus, vamos ter, tenho certeza, uma ampla maioria no Senado Federal. Reformar para crescer e para ajudar você. E aí, ministro, essa é a prioridade desse governo, reformar para crescer? Sim, é exatamente essa ideia. O Brasil precisa reformar o governo, como está fazendo, reformar a economia para que cresça e seja capaz de gerar empregos e gerar renda para a população e baixar a inflação. Este é o objetivo e é isto que se espera das medidas e das reformas que estão sendo feitas.
Ministro, daqui a pouco nós vamos ouvir mais um trecho dessa entrevista exclusiva do presidente Michel Temer. Agora eu gostaria, tem muita gente dizendo, ministro, que o governo vai cortar dinheiro da saúde e da educação. Isso é verdade? Não. O que se estabelece é, a partir de agora, um mínimo de gastos com saúde e educação. Não é o máximo, é um mínimo que é acima do mínimo que prevaleceu até agora. Portanto, o mínimo vai crescendo, é como se fosse um piso, não pode ser abaixo do que isso, de despesas e investimento em saúde e educação para os próximos anos. E, evidentemente, o Executivo e o Congresso podem, inclusive, aprovar mais despesas do que o mínimo para saúde e educação. Portanto, é algo que preserva, sim, os investimentos e as despesas nessas duas áreas fundamentais para a sociedade. E o emprego? Tem muita gente querendo saber sobre isso, ministro. Quando é que essas pessoas que estão procurando vagas de trabalho ou preocupados com o emprego que têm vão sentir os efeitos dessas medidas? A confiança já está aumentando, já existem diversas indicações de que teremos, de fato, a economia crescendo no próximo ano. Aí, como consequência absolutamente natural e inevitável, nós vamos ver o crescimento do emprego. E isso vai ser numa escala crescente, cada vez mais a população vai sentir os efeitos disso, não só no seu próprio emprego, como dos amigos, dos parentes e da sociedade como um todo. Nós conversamos ao vivo com o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, que está aqui no estúdio da Voz do Brasil. Ministro, uma última pergunta para o senhor. Fica todo mundo preocupado com a possibilidade de aumento de impostos para pagar as contas, é claro. O senhor acredita que isso vai acontecer? Não estamos prevendo aumento de impostos. Por quê? Porque estamos limitando o crescimento das despesas. É tão simples quanto isso. O aumento de impostos seria necessário se as despesas continuassem a crescer de forma descontrolada. No momento em que o governo, como disse o presidente, corta na própria carne e limita o crescimento das despesas, elimina a necessidade de aumentar impostos. Nós agradecemos, ministro Henrique Meirelles, a sua participação aqui hoje, nesse dia em que nós estreamos o novo programa. Obrigada e até a próxima oportunidade. Muito obrigada, foi uma satisfação enorme estar aqui. Então. E a gente volta a falar da entrevista exclusiva com o presidente Michel Temer. Depois de se reunir com os presidentes do Judiciário e do Legislativo, na última sexta-feira, Temer destacou a importância dessa união para combater a criminalidade e dar mais segurança ao brasileiro. Em primeiro lugar, eu quero dizer a você que está nos ouvindo que a segurança pública, fundamentalmente ou basicamente, é uma matéria de cada estado da Federação Brasileira. Cada estado cuida da segurança. Mas a União também tem a sua responsabilidade com a segurança pública. E nós resolvemos, na sexta-feira, fazer uma reunião juntando todos os poderes do Estado, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E foi uma reunião muito produtiva. E a primeira ideia que surgiu, e eu anunciei durante a reunião, foi a liberação de 778 milhões de reais para a segurança pública no país. Portanto, nós estamos voltados para o tema da segurança pública agora, porque nós queremos que você tenha um pouco mais de tranquilidade no seu dia a dia. Com exclusividade para a Voz do Brasil, o presidente também adiantou o lançamento do Cartão Reforma e a regularização do terreno de muitos brasileiros. A ideia é incentivar a construção civil e ainda gerando mais empregos. Nós também vamos tentar fazer uma regularização das propriedades nas cidades. Você sabe que tem muita gente que mora em casas pequenas, em modestas habitações, mas não tem a propriedade. Então ele vive lá, digamos assim, clandestinamente. Nós estamos lançando um plano que vai regularizar toda e qualquer propriedade em todas as cidades brasileiras. Se Deus quiser, nós vamos conseguir isso, em primeiro lugar. E conseguindo isso, naturalmente, nós vamos imaginar o seguinte: você tem lá a sua propriedade, ele vai querer aumentar um quarto, ou vai querer cimentar a casa, ou vai querer ampliar o banheiro. E para isso nós estamos lançando o chamado Cartão Reforma. O que é o Cartão Reforma? Você terá direito a um crédito, mais ou menos até R$5.000, para poder reformar a sua casa. Portanto, tem duas faces, né? Prestigiar você
que melhora a sua casa, mas prestigiar também o emprego pela possibilidade da contratação de pessoas. Você na Voz do Brasil. E a Voz do Brasil vai começar um novo quadro que vai levar todas as ações do governo federal lá aí, mais pertinho de você. Para isso, a gente abre esse espaço para que você possa contar o problema que está enfrentando ou a dúvida que precisa tirar. A resposta é com a gente. Isso é simples. Grave uma mensagem contando a sua história e mande para o nosso e-mail voz@ebc.com.br ou no WhatsApp 61 998627345. Vou repetir. 61 998627345. A produção da Voz do Brasil vai procurar a resposta para você. Participe! E o presidente Temer está recebendo hoje chefes de Estado e de governo de países de língua portuguesa. Eles estão no Brasil para participar da Conferência dos Países de Língua Portuguesa, que segue até amanhã em Brasília. Quem traz os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Luana Karen. Boa noite, Luana. Quais as novidades desse encontro? Boa noite, Ayrton, Glaucia e todos os ouvintes da Voz do Brasil. Esta edição da Conferência da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, marca o retorno do Brasil à presidência do grupo, função que vai ocupar pelos próximos 2 anos. E hoje, na cerimônia de abertura do evento, o presidente Michel Temer disse que o país vai pautar a atuação com base na Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que traz 17 objetivos, entre eles acabar com a pobreza e a fome, alcançar a igualdade de gênero e o desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento pleno, em suas vertentes econômica, social e ambiental, é uma exigência e uma necessidade da cidadania em cada um de nossos países. Nossa gente quer prosperidade e empregos, quer acessos a serviços públicos de qualidade, quer legar um planeta viável aos seus filhos e netos. É por esses objetivos que devemos trabalhar na CPLP. A Comunidade dos Países de Língua Portuguesa foi criada há 20 anos para valorizar e divulgar o idioma e pôr em prática projetos de cooperação em áreas como educação, saúde, ciência e tecnologia, defesa e cultura. O português Antônio Guterres, que assume o posto de secretário-geral das Nações Unidas em 2017, também está participando da conferência. Em entrevista aos jornalistas, Guterres falou da importância do grupo na solução dos conflitos globais e defendeu a reforma do Conselho de Segurança da ONU. É para mim muito gratificante poder contar com a CPLP como aliada fundamental nessa luta pela paz e pela segurança que hoje, infelizmente, em tantas partes do mundo parece comprometida. Bom, e há pouco acabou a sessão de trabalho dos chefes de Estado e de Governo da CPLP. Eles já deixaram o Itamaraty e se encontram logo mais às 8 da noite em jantar oferecido pelo presidente Michel Temer no Palácio da Alvorada. Além do Brasil, fazem parte do grupo mais 8 países: Portugal, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste. Ao vivo, Luana Karen. E o presidente Michel Temer teve hoje pela manhã uma série de reuniões bilaterais com lideranças estrangeiras que vieram ao Brasil para participar da 11ª Conferência dos Chefes de Estado e de Governo da Comunidade de Países de Língua Portuguesa. E o repórter Paulo La Salve acompanha as atividades do presidente nesta segunda-feira e tem os detalhes. Boa noite, Paulo. Paulo, qual foi a primeira reunião do dia do presidente? Olá, boa noite, Ayrton, Glauci, ouvintes da Voz do Brasil. Bem, o primeiro compromisso foi com o secretário-geral eleito das Nações Unidas, Antônio Guterres, que assume o cargo a partir de janeiro do ano que vem. O português ressaltou que o Brasil é um país democrático e exemplo para o mundo na defesa dos direitos humanos, além de demonstrar a importância do diálogo para a solução dos problemas globais. Guterres afirmou também que o Brasil, ao lado da Argentina, tem as leis mais avançadas de proteção a refugiados. Paulo, depois o presidente Temer se reuniu com o presidente de Portugal.
Quais foram os assuntos tratados lá? Olha, Gláucia, em reunião com o presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, Michel Temer explicou ao colega ações que estão sendo tomadas, como o ajuste fiscal e a proposta que estabelece um teto para os gastos públicos, além das concessões do Programa de Parcerias de Investimentos, o PPI. Michel Temer ainda falou sobre a proposta de reforma da Previdência Social em gestação no governo. O presidente português disse que o Brasil é uma potência mundial e ressaltou que a reforma na Previdência portuguesa foi crucial para o país. Paulo, nesses encontros o Brasil assinou um acordo com Cabo Verde. O que prevê o acordo? Ayrton, é verdade. No encontro com o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, os dois líderes assinaram acordos sobre serviços aéreos. O acordo prevê que empresas aéreas dos dois países possam sobrevoar os territórios nacionais e fazer escalas para embarque ou desembarque de passageiros e de carga. E o presidente também teve audiência com o vice-presidente de Angola, Manuel Domingos, onde falaram sobre a importância de estreitar as relações entre os dois países. Michel Temer também recebeu o presidente do Timor-Leste, Taur Matan Ruak. Os dois discutiram uma cooperação técnica nas áreas de defesa e educação. Em Brasília, 19 horas, 19 minutos no horário brasileiro de verão. E daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o financiamento para taxistas, que eles possam comprar carros novos. São 100 milhões. A gente vai dar todos os detalhes daqui a pouquinho. Não saia daí. É hora do Enem? É hora do Enem. É hora do Enem. É hora do Enem. É hora do Enem. E agora falta pouco. No próximo sábado e domingo, alunos de todo o país vão fazer a prova do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. São mais de 8 milhões de inscritos, todos em busca de uma boa nota para conquistar uma vaga em universidades públicas e particulares. Aqui em Brasília, alunos que não podem pagar um cursinho tiveram a chance de participar de aulões e de graça. A gente acompanhou o último deles. Mais de 4 mil pessoas não perderam tempo e deram espaço do lazer de domingo para muito estudo e preparação. No dia em que milhões de brasileiros foram às urnas escolher em segundo turno os novos prefeitos do país, estudantes de Brasília também tiveram um importante compromisso. Não pode deixar a questão em branco, tão importante quanto descobrir. Cerca de 4 mil estudantes ouviram as últimas dicas para as provas do Exame Nacional do Ensino Médio. O aulão do Enem, aberto de graça, é uma iniciativa do governo do Distrito Federal e conta com o apoio da rede pública e particular de ensino. O professor de matemática Rogério Lacerda, que dá aulas na rede particular, explica qual a proposta. Pegando as provas do Enem, a gente identifica aqueles conteúdos que tradicionalmente o Enem gosta de cobrar. Então a gente faz uma seleção destes conteúdos, então a gente procura passar para ele técnicas para fazer prova. Larissa de Castro tem dificuldade em Química, Física e Biologia, matérias essenciais para o curso que pretende fazer. Ela vai tentar Medicina como primeira opção e Nutrição como segunda na Universidade de Brasília. No aulão, Larissa se sente motivada para estudar mais. É bacana que você tem hoje como dicas, né? Ajuda bastante. O estudante Breno Siqueira vai tentar vaga em Gestão Pública ou História. Fez os 4 simulados do Na Hora do Enem pela internet e estuda todos os dias. Temos que conter a ansiedade, porque a gente estudou o ano todo, então é só estudar, revisar e andar bem. Nesta edição do exame, mais de 8 milhões e 600 mil estudantes se inscreveram. O Enem seleciona alunos para vagas em universidades públicas e particulares de todo o país. Reportagem Paulo La Salve. E atenção, taxistas, foi prorrogado o programa FAT Taxista, aquele programa que permite a compra de um carro 0 km com vantagens e juros de financiamento mais baixos. Esse programa do Ministério do Trabalho, além de garantir melhores condições de trabalho dos taxistas, mantém empregos no comércio e na indústria de veículos. 36 anos rodando nas ruas de Brasília. Esse é o tempo que o João José é taxista na cidade.
O carro é o seu meio de trabalho que garante o sustento de 3 filhos e 3 netos. Trocar de veículo de tempos em tempos é essencial para continuar tendo lucro na profissão. Em 20 dias, o seu João estará de carro novo. Esse carro meu mesmo, já gastei muito com ele. Já não aguento mais gastar com carro, que a gente roda muito. Esse vai ser o segundo carro que o seu João compra com a ajuda do Fundo de Amparo ao Trabalhador Taxista, que existe desde 2009. Seria uns 9 mil de juros que eu ia pagar nesse carro. Aí eu fazendo pelo fato, eu vou pagar aí os seus 3 mil, né? Já dá a oportunidade de eu tirar o meu carro, né, para trabalhar. Assim como o seu João, os taxistas que quiserem comprar o seu veículo de trabalho, agora têm até o dia 31 de dezembro de 2021 para ter acesso ao crédito do FAT Taxista. O governo investiu mais de 100 milhões de reais no programa, que financia veículos novos, a longo prazo e com juros abaixo do mercado, como explica o diretor do Departamento de Emprego e Salário do Ministério do Trabalho, Hélio Francisco de Miranda. O indivíduo pode financiar um veículo em até 60 meses, ele tem 3 meses de carência para iniciar o pagamento. Isso vai também impactar na indústria, né, do carro, porque uma das exigências do FAT é que o carro seja nacional. E com a expectativa do carro novo, o seu João, o taxista de Brasília, agora é só sorriso. Eu estou feliz, graças a Deus. Não é nada ruim, né? Você ter um carro novo, além disso, para o seu trabalho. Para saber mais, basta procurar uma agência do Banco do Brasil em qualquer lugar do país. Reportagem Beatriz Amiden. 40 bilhões de reais vão ser liberados para garantir o abastecimento de água da população que vive no semiárido brasileiro. O dinheiro do Ministério da Integração Nacional vai dar continuidade à operação Carro-Pipa nas áreas urbana e rural, perfuração de poços, além da construção de adutoras e de sistemas de abastecimento. Além disso, estados de outras regiões que sofrem com a estiagem em alguns períodos do ano solicitaram e receberam apoio federal, como o Acre, Amazonas, Roraima, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E atenção, estudantes, foi prorrogado o prazo para renovação dos contratos do FIES. Esse prazo terminaria hoje, mas foi ampliado para 15 de dezembro. Mais de 980 mil contratos já foram aditados até agora. Mais de 1,5 milhão de financiamentos devem ser renovados neste semestre. O procedimento de renovação continua o mesmo. Todas as informações você pode acessar a página do FIES na internet. cisfies.mec.gov.br. E essas foram as notícias do governo federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite. Boa noite para você e até amanhã. Brasil, ordem e progresso.